Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um giro de notícias do mercado da bola do Furacão, onde o Atlético tem algumas novidades, como por exemplo o Bruno Guimarães, será que ele vai jogar no Real Madrid e por que isso é uma notícia que interessa aí aos torcedores do clube por conta do mecanismo, né, de solidariedade por parte da FIFA e qual que seria esse valor. Quero falar com vocês também sobre o Jefinho, o jogador que pertence ao Botafogo, onde o Atlético é um dos interessados no atleta. Será que tem confiança e também um certo otimismo dentro do clube para essa contratação, além também do Matheus Babi, que foi contratado no ano passado como a maior compra da história do clube, deixando aí o Furacão. Eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur, contei com a ajuda de vocês, torcedores do Atlético, para nós chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos aqui em nosso canal. E assim, já postamos diversos conteúdos como esse, de notícias do mercado da bola do clube, projeto de clube empresa, então se inscreve aqui embaixo para continuar recebendo nossas atualizações. Tem um recado aqui antes para vocês, dos nossos patrocinadores. O primeiro aqui é da Robotip, onde se eu te dissesse que por apenas R$50 você já poderia ter um software e um robô para apostar por você, se acreditaria em mim. Essa é a proposta aí da Robotip, que tá assim, com 20% de desconto, você vindo aqui para esse cupom do Black Arthur, que eu vou deixar nesse QR Code e na descrição, onde por lá você vai ter todo um relatório e esse robô para apostar por você no que você preferir, né? Como por exemplo, com o número certo de escanteios em uma partida, cartões amarelos, faltas, times que vão vencer, os que vão, no caso, perder. Enfim, você pode apostar em várias dessas alternativas. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então, da Robotip na descrição, nesse link do QR Code e no primeiro comentário fixado. E o outro recado é da UP Sportsbet, caixa de apostas esportivas, com uma boa cotação do jogo aí do Atlético no final de semana. Jogo aí, no caso, fora de casa, contra o Ceará. Uma vitória aí do Furacão às 9 horas, né? Esse jogo aí pagando 3,83, uma cotação bem interessante. O empate aí desse jogo 3,43 também, uma boa cotação para você começar a apostar no jogo do Atlético nesse final de semana contra o Ceará. Só lembrando que ainda tem outras partidas que você pode lucrar. Tem, por exemplo, Fluminense e Palmeiras às 7 horas. No domingo, América Mineiro e Atlético, São Paulo e Fortaleza e Botafogo e Flamengo, nesse jogo às 6 horas. O link aqui da UP Sportsbet está no primeiro comentário fixado e também na descrição. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Matheus Babi, que foi confirmado já no início dessa semana que ele vai ser emprestado ao Santa Clara, lá de Portugal, até julho de 2023, empréstimo aí de 1 ano. Ele que chegou vindo do Botafogo no início da temporada de 2021 como a maior contratação da história do Atlético por algo próximo de 13 milhões de reais, 12 milhões de reais naquela época, tá? Veio junto ao Botafogo, o atacante hoje que tem seus 25 anos de idade e pelo clube fez um total de 32 jogos, 4 gols e uma assistência. É claro que ele sofreu bastante com lesões, porque eu vejo que em 2021, se ele tivesse tido uma boa sequência antes dele ter se contundido, né, poderia ter, sem dúvidas, sido um dos destaques do clube no ano passado. E nesse ano voltou de contusão, mas não estava tendo oportunidades com o Filipão, muito por conta desse setor ofensivo, né, do Atlético ter sido muito reforçado. Inclusive já trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre as contratações desse ano e quantos milhões o Furacão gastou só em reforços. Enfim, o Santa Clara, que pertence ao um empresário brasileiro, né, que já foi inclusive vice-presidente do Cruzeiro em 2015 e vai ter aí essa função junto com outros jogadores do futebol brasileiro de reerguer, né, o Santa Clara voltando aí à primeira divisão do futebol português. Ele que antes de chegar no clube foi muito bem pelo Botafogo em 2020, quando o clube foi rebaixado. Fez 39 jogos, 11 gols pela equipe carioca e depois, no caso, no início do ano, fez 9 jogos, 4 gols pelo Botafogo antes de ser comprado. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse empréstimo, se você acha assim, se ele for bem por lá, compensaria o Furacão vender ele e recuperar o dinheiro que foi investido, ou por exemplo, voltar e ter um pouco mais de espaço. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Jefinho, o ponto aí que está emprestado ao Botafogo, né, nessa temporada e tem sido um dos destaques do time, e tivemos essa informação junto ao TNT Sports de que o Furacão tem interesse na contratação do atleta, possivelmente pensando na temporada de 2023. Nome que ganhou muito de notoriedade depois de ter sido emprestado ao Botafogo e realmente, apesar de não ter números excedentes, ele tem feito boas partidas, né? Tanto que a média dele, de acordo com o SofaScore, era ali próximo dos 7,8%, né? Uma nota aí de 0 a 10, 7,8%, então bem interessante. E o jornal O Globo e o portal ENM trouxe essa informação de que o Furacão tem interesse e monitora na base da sondagem, né? Esse interesse aí no Jefinho, que está no Botafogo. Só lembrando que dentro do clube tem um certo pessimismo, podemos dizer assim, apesar desse interesse, porque ele já tem meio que uma compra encaminhada junto à equipe carioca,
que o John Textor é o dono, né? Que seria de algo próximo de R$1,5 milhão a pagar o Resende do Rio de Janeiro para ficar com o jogador em definitivo, que deve ser o que vai acontecer. Então, se o Atlético quiser, vai ter que comprar ele no ano que vem, em 2023, com umas cifras bem maiores do que seria comprar ele, por exemplo, por R$1,5 milhão, como é a opção até o final do mês de novembro que o Botafogo tem e certamente vai exercer. O ponta que tem 22 anos de idade, tem chamado a atenção por conta do um jogador muito bom no 1 contra 1, muita velocidade e surgiu com muito potencial no Resende já no Carioca. 14 partidas, 2 gols e 4 assistências, revelado na própria base do clube, jogou no Gama também de Brasília, ele fez 5 partidas por lá, no Botafogo nesse ano, só na Série A, 12 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência, tem sido titular no decorrer desse ano. Então eu vejo que quem sabe por ano que vem não poderia ser uma boa alternativa. Só lembrando que, de acordo com os portais, o Atlético teria feito uma proposta financeira bem interessante para o jogador, um salário muito mais alto do que ele teria direito hoje no Botafogo e até mesmo com uma possível compra em definitivo no final do ano. Quero saber o que você acha do atleta, se você já viu o atacante jogando aí, o Jefinho de 22 anos de idade, e se compensaria esse investimento por parte do Furacão, pensando em 2023, porque nesse ano ele já fez mais do que 8 jogos, né, na Série A e não poderia defender outro clube também na primeira divisão. Bom, e o último assunto desse vídeo, bem interessante para vocês, que era o caso do Bruno Guimarães, que pode ser sim o substituto do Casemiro no Real Madrid, onde o Real vendeu o Casemiro para o Manchester United para algo próximo assim dos 350 milhões de reais. E isso vai ter um efeito cascata, né? O Real Madrid agora com o bolso cheio vai em busca assim de um substituto e o outro é o brasileiro, o Bruno Guimarães de 24 anos, revelado na base do clube, né? Surgiu muito bem no Atlético e isso poderia ser uma excelente notícia, né? Porque caso ele seja negociado, o Furacão tem direito a um percentual do mecanismo de solidariedade. Só lembrando que ele foi comprado em janeiro desse ano pelo Newcastle, um dos times mais ricos do mundo, né? Depois de ter sido vendido para um sheik árabe e pagou 270 milhões de reais junto ao Lyon. Naquela época já foi bom porque esses 52 milhões de euros, o Furacão, quando vendeu ele para o clube francês, disse que queria 20% de uma venda futura. Foi muito esperto isso por parte do presidente do clube e para você ter uma ideia, o Atlético pegou 50 milhões de reais no início desse ano por conta dessa venda ao clube inglês no início da temporada. E o Lyon, né, passou esses 20% para o clube. E eu vejo que dessa vez mesmo não tendo percentual de uma venda futura, né, esse mecanismo de solidariedade poderia render mais alguns bons milhões. Só lembrando que o Newcastle não demonstrou muito interesse de vender o atleta, porque ele acabou de chegar, né? Ele chegou para a reta final do ano, foi o titular absoluto, jogou muito bem e nessa atual temporada começou como titular. Então os sheiks árabes não estão interessados em dinheiro, até porque eles têm uma boa condição financeira, né? E o Newcastle deve ir mais forte ainda no mercado. Mas para você ter uma noção, ele foi comprado por 270 milhões de reais. Eu vejo que hoje ele dificilmente sairia por menos do que 300 milhões. Para você ter uma ideia, ele completou ali no caso seu 19º, 20º e 21º aniversário no Atlético. Então o mecanismo da FIFA passa 5% do valor da venda para os clubes formadores. Vamos chutar baixo, 2% dessa venda de 300 milhões seria para o clube. Estamos falando de 6 milhões de reais. Só lembrando que se for vender, por exemplo, seria algo próximo de, sei lá, 350 milhões, seria um percentual ainda maior. Vai que era 3% o mecanismo da FIFA. Então, isso só temos confirmação quando ele for negociado em definitivo, mas pode sem dúvida render um percentual interessante. 5, 6 milhões de reais já estaria bom, né? Até porque é um atleta que já saiu do clube há mais de 2 anos e ainda pode estar rendendo dinheiro praticamente todo ano, né? Para você ter uma noção, 24 anos de idade, chegou do Osasco ao Dax, para o Atlético, inclusive foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que naquele ano ele fez 5 jogos, em 2018 foi o titular absoluto. Eu mesmo torço pro Cruzeiro, tá? Eu era fã demais do Bruno Guimarães, acho que um dos melhores volantes que eu já vi jogando no Brasil, né? Eu já vi esse jogador em pouquíssimos anos em algum time gigante da Europa, né? E foi o que aconteceu. Em 2018 foi o titular absoluto, 2019 também 43 partidas, 5 gols, convocado para a seleção, e no Lyon foi titular nos últimos 2 anos, fez mais do que 65 partidas pela equipe francesa, com 3 gols e 7 assistências. Pelo Newcastle chegou na reta final do ano, igual eu falei para vocês,
ele sempre foi um jogador um pouco mais no Lyon, pelo menos, né? Um jogador mais recuado, como se fosse um volante para sair jogando. E no Newcastle ele voltou a fazer essa função que ele tinha no Atlético, de muita liberdade no meio de campo, e tem feito muitos gols, tá? Ano passado mesmo, na reta final, o Newcastle brigando contra o rebaixamento, ele fez 17 partidas no campeonato mais difícil do mundo, com 5 gols e uma assistência. Nesse ano acabou de começar, ele já tem 3 jogos também, então acho que ele não deve ser negociado, porém, quando isso for acontecer, né, tem contrato até dezembro de 2026, pode ter certeza que vai ser um valor muito grande, e o Atlético, com esse mecanismo de solidariedade, pode pegar um percentual, assim como o Audax, né, também, que foi os dois clubes, né, o Osasco e o Audax, que tiveram passagem nas categorias de base e no profissional. Bom, e você, o que acha do Bruno Guimarães? Você acha que ele vale isso tudo? Se não acha que vale, não. Enfim, estamos falando aí de quase 350, 300 milhões de reais nessa venda do jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. E olha aqui essas duas sugestões para vocês, né? Esse aqui é onde eu falo sobre esses 70 milhões gastos pelo Atlético em reforços. Quem foram esses jogadores nesse ano? Vai lá dar uma olhada na lista completa com vários estrangeiros. E nesse outro aqui, onde eu falo sobre o Neto que poderia ter rendido um percentual também desse mecanismo de solidariedade. Mais um grande jogador que foi revelado no clube. E também falo nesse vídeo sobre um ponta especulado, ele que pertence ao Atlético de Madrid. E o link aqui embaixo na descrição da Robotip para você começar a automatizar suas apostas, e da UP Sportsbet desses jogos para você apostar do Furacão contra o Ceará. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!